empate pelo placar de 1-1 e um empate ruim para as duas equipes. Os dois seguem na boca do Z4, o Santos, na verdade, dentro da zona de rebaixamento, é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, agora 38 pontos, está a 1 ponto do Vitória, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Santos que tem ainda uma sequência pela frente de Sport, Juventude, Cruzeiro, duas equipes que estão na zona de rebaixamento, o Sport já rebaixado, mas a situação do Santos é de muito desconforto, né, Flávio? Boa noite. Boa noite. E realmente o Santos e o Internacional justificaram onde eles estão, né? No primeiro tempo o Internacional dominou completamente o jogo, deveria ter resolvido a parada, não teve capacidade para isso. Na volta o Santos deu uma melhorada e com essa pequena melhora já conseguiu o empate e a partir do empate o jogo ficou totalmente aberto. Dois times assustados, dois times frágeis e de novo aquela tese que eu lamento ter que insistir, né? Estádio lotado, torcida mobilizada, treino aberto, não adiantou nada. É jogador, é bola, é jogador que resolve. Não adiantou nada. Adiantou, foi bom pro câmera que mostrou um monte de gente com a cara triste, chateada e tal. E o Inter correndo risco. Então você olha, o Santos, sexta-feira a gente vai estar na transmissão do Santos Sport. O Santos não pode, sabe aquele sonho, não pode pensar na hipótese de não ganhar esse jogo. E se ele ganhar esse jogo, vai no bolo. Aí vamos ver o que vai acontecer lá em Caxias, né, contra o Juventude. E a rodada final torcer para já tudo resolvido pro Cruzeiro e ver o que ele consegue. E o Inter já esteve em situação razoável, foi piorando e agora entra de novo, né? Demonstração de incapacidade no jogo de hoje mostra por que está desse jeito. Se você olhar o que foi o primeiro tempo, o resultado é injusto. Mas se você olhar a queda e a maneira como o Inter aceitou a sua queda no segundo tempo, técnica, em todos os sentidos, você não pode, o Inter não tem o que reclamar. Ele teve todas as condições, tudo. O Santos no primeiro tempo esteve disponível para tomar uma goleada. Aí você não consegue fazer, não tem do que reclamar. Está pagando pelos próprios pecados. De fato, um resultado muito ruim do Santos, que segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. José Manuel de Barros, os dois times que seguem na briga, né, contra a zona de rebaixamento. O Santos agora, passando aqui a tabela, a parte de baixo do Campeonato Brasileiro, tem ali, eu vou falar do Vasco para baixo, que são ali os times com 42 pontos para baixo do Campeonato Brasileiro, que acho que são os times que vão brigar mesmo por essas últimas vagas do rebaixamento. O Vasco é o 13º, tem 42 pontos. O Ceará é o 14º, também 42 pontos. O Ceará, que daqui para frente só enfrenta times do G3 do Campeonato Brasileiro. Tem pela frente Cruzeiro, Palmeiras e também a equipe do Flamengo. O Internacional é o 15º colocado, 41 pontos. O Vitória é o 16º colocado, tem 39 pontos. E aí a gente abre o Z4, né, a zona de rebaixamento. O Santos tem 38 pontos, é o 17º. Fortaleza é o 18º com 34 pontos. O Juventude é o 19º com 33 pontos. E aí o já rebaixado, claro, o Sport com 17 pontos. Rapidinho, Zé, para você comentar, eu vou passar também a sequência de alguns times daqui até o final do Campeonato Brasileiro. Só um detalhezinho, Nápoles. Quando você falou do Ceará, teoricamente o Ceará tem uma tabela difícil, mas na prática pode ser que não. Por exemplo, o campeonato acaba amanhã. Flamengo campeão. Sábado eles jogam e decidem a Libertadores. Acabou o ano pro Palmeiras e pro Flamengo. Já tá resolvido o Campeonato Brasileiro. Tá resolvido a Libertadores. Pode ser que eles larguem tudo. E pode ser que o Ceará pegue time, né, 2 sub-20 pra jogar. Pode ser que ele pegue o Flamengo já campeão brasileiro, isso. Mas pode ser que seja o jogo pro Flamengo precisar ganhar para ser campeão brasileiro. Então, é por isso que eu tô falando, depende muito do que... Pode ser uma coisa terrível, mas pode ser até uma boa, um refresco. De repente pegam Palmeiras, tudo resolvido, aí os caras vão botar nega de férias, pô. Se eles estão dando folga em dia de decisão do Campeonato Brasileiro, imagina o Campeonato Brasileiro decidido. E o Palmeiras também na última rodada, o jogo pode não valer nada pro Palmeiras. Isso. E se for campeão da Libertadores, o Palmeiras pode mandar time reserva, terceiro time lá, porque vai estar preocupado com o Mundial, que já vai jogar 3 dias depois. Se ele não for campeão, vai estar desiludido. Se ele for campeão, claro que ele vai colocar um time muito reserva, né? Então pode ser que acabe virando até um bom negócio, mas não podemos descartar o Ceará. Agora o Palmeiras pode estar brigando na última rodada pelo título do Campeonato Brasileiro então, também. Depende do que acontecer nas rodadas. Pode ser terrível, mas pode ser até um refresco.
E passando aqui, já falei do Ceará, né? O Ceará tem pela frente Cruzeiro, depois Flamengo e depois o Palmeiras. Cruzeiro em casa, Flamengo fora, Palmeiras em casa. Isso. O Vasco da Gama tem pela frente o Internacional dentro de casa, o Mirassol dentro de casa e depois fecha sua participação contra o Atlético Mineiro na última rodada. O Vasco, que lembrando, dia 11 de dezembro tem a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. O time do Internacional tem pela frente o Vasco da Gama fora de casa, o São Paulo também fora de casa no Morumbi. São Paulo ia inicialmente mandar esse jogo na Vila Belmiro, mas aparentemente vai retornar à sua casa, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, e fecha sua participação contra o Bragantino dentro de casa. O Vitória tem pela frente Mirassol em casa, depois pega o Bragantino fora de casa e fecha sua participação contra o São Paulo no Barradão. O Santos tem pela frente Sport sexta-feira em casa, Juventude fora de casa e depois fecha contra o Cruzeiro jogando na Vila Belmiro. Por fim, o Fortaleza, que é a última equipe aí que briga para sair do Z4, tem pela frente o Bragantino jogando fora de casa, depois pega o Atlético Mineiro jogando em casa e fecha sua participação contra o Corinthians na última rodada, também jogando dentro de casa no Castelão. Zé Manuel, queria te ouvir a respeito da sequência dos times que brigam lá embaixo, quem tem uma sequência mais tranquila, quem tem uma sequência mais delicada. A situação é muito, muito delicada, porque tem muito time embolado. Não dá pra saber. Eu acho que agora, o Flávio tem toda a razão, não dá pra você saber. Já dá pra você adiantar, por exemplo, que o Inter contra o Vasco da Gama, cara, é um confronto direto. O Vasco também tá ameaçado de cair. Esse é. Então é um confronto direto como o de hoje, Inter e Santos. É os dois lutando para não cair. O jogo é em São Januário. A grande interrogação é, o Vasco vai continuar sendo o Vasco dos últimos 5 jogos? Que só perde? Tá perdendo para todo mundo? O Inter vai ser esse Inter passivo aí, que vinha de uma sequência de maus resultados, aí ganhou a do Ceará, parecia que teria reencontrado o caminho das vitórias e hoje tropeçou de novo contra o Santos, de forma até inexplicável pelo primeiro tempo. O Bragantino fora. O Bragantino pode estar brigando por aquela 8ª vaga, né? Para ficar ali em 8º e esperar ver quem vai ser o campeão da Copa do Brasil. Então, o São Paulo pode estar brigando por essa 8ª vaga também. Ou seja, o Internacional me parece que todos os jogos serão decisivos pro adversário também. Não vai ter jogo de graça para ele. O Santos, ele tem o Sport, ok. Juventude, dependendo da próxima rodada, de repente o Juventude já vai estar fora, né? Já com remotíssimas possibilidades, ou daqui a pouco nenhuma, de escapar do rebaixamento, né? É um confronto direto, mas de qualquer forma seria um confronto direto. Mas ele ainda tem esse Sport e tem o Cruzeiro a 3 dias da semifinal da Copa do Brasil. Então o Cruzeiro não vai ser a mesma pegada. Então tá melhor pro Santos do que pro Internacional esta reta final. Falei que não dava para saber, mas alguma coisa dá pra gente especular, né? O Vitória pega o Mirassol. Jogo duríssimo, é em casa, mas o Mirassol está classificado para a Libertadores, mas ainda quer confirmar o quanto antes a vaga para a fase de grupos da Libertadores, que o Cruzeiro conseguiu, que até o Cruzeiro tá certo, né? Ganhou hoje do Ceará e vai jogar para ganhar também do Vitória. Ou se empatar já é ruim pro Vitória, né? Empatar dentro de casa. Bragantino fora é a história da briga pela 8ª vaga ainda, por uma possível vaga para pré-Libertadores da América, que pode virar G8 no Campeonato Brasileiro. E que a gente só vai saber depois da confirmação do campeão da Copa do Brasil, né? O campeonato vai acabar com a 8ª colocação ali e a depender de quem for campeão, mas você tem que terminar em 8º. Sim. E esperar o que vai acontecer. Mas antes de tudo, você tem que terminar em 8º lugar. É isso aí. Você tem que fechar em 8º. E o São Paulo na última rodada é a mesma coisa. São Paulo, se tiver ainda a chance matemática de ser o 8º, e hoje é o 8º, então os jogos do Vitória serão todos duros. Serão todos jogos difíceis, porque ele está mais ou menos na situação do Inter. Os adversários têm por que lutar. Não, né? Pega ninguém sem pretensão. Não, né? Pega. O Santos está melhor em relação aos outros, mas está atrás na pontuação. Tem menos pontos, né? A gente falou do Inter. O Ceará. Aí depende. O Ceará é essa coisa que depende de Flamengo e Palmeiras se estarão jogando por alguma coisa ou não. Mesmo que contra o Flamengo seja no Maracanã, daqui a pouco pode estar em ritmo de festa, né? Aí dá para ele beliscar alguma coisa, pontuar lá. Palmeiras também pode jogar de graça na última rodada, enfim. O mais duro é o primeiro, que é aí o Cruzeiro, né? E o Fortaleza, Bragantino fora, é a mesma situação lá, briga ali por pré-Libertadores ainda. O Atlético Mineiro pode estar ou não nessa briga também, né? E o Corinthians na última rodada pode estar nessa briga também. Aí no Fortaleza é um caso mais parecido aí com o Ceará, que a gente não sabe, né? Depende do interesse dos seus adversários. Mas no primeiro momento tô achando que a tabela do Santos é bem interessante, viu?
É isso aí. E pra você, Flávio, como é que você vê essa disputa pelas últimas vagas ali do rebaixamento? Ainda tem 3 vagas em aberto, dá pra colocar dessa forma. O Juventude tá um pouco mais atrás, mas de qualquer forma ainda não tá matematicamente rebaixado, então 3 vagas ainda estão em abertos pra Série B do ano que vem, dá pra colocar dessa forma. Como é que você vê essa disputa na reta final do ano? Todos têm amplos méritos, né? Quem cair não haverá injustiça, isso é certeza. Haverá injustiça daqueles que não vão cair, desse pessoal que está brigando lá embaixo. Nós temos os campeonatos bem definidos, né? Nós temos 3 times que brigam por alguma coisa, agora só Palmeiras e Flamengo, mas o Cruzeiro você pode colocar nesse nível, depois vem um bolo de time mais ou menos, time 6, 5, né? Que vai até o 10º lugar. E a partir dali tem uma babaiada que todos podem cair. A partir dos 43, é uma babaiada. Qualquer um cair, você não pode achar isso. E o Sport que se destacou lá embaixo. Então, nesse bolo aí, é uma questão até de sorte, é que a gente falou do Ceará. Você olha a tabela do Ceará e fala, meu Deus, que tabela horrorosa. Pode não ser, pode dar sorte, né? Pode acontecer de... um time que está chamando a atenção é essa queda do Vasco. Ele está muito forte, está muito acentuado. Embora o Vasco tenha, não é time para cair, mas... começa a cair muito, cair. E esse resultado do Internacional ficou muito perigoso também. Sempre há a história da pressão da camisa muito grande, né? Isso, na hora de chegar, é mais difícil você brigar. Mas, em tese, o Juventude vai ter muita dificuldade para escapar. O próprio Vitória, se olha, os jogos do Vitória são complicados. Aí essa última vaga aí é que vai depender de fatores que a gente não consegue imaginar, né? O Santos pode acabar com isso se ele perder do Sport. Aí não dá, né? Aí realmente... mas como é que o Santos vai perder do Sport? O Santos já conseguiu proezas desse Sport. Então, mas aí se o Santos ganhar do Sport, vamos até o final e não dá pra imaginar. Eu imagino muito difícil o Juventude escapar, como você falou, né? O Juventude, a gente não falou, ele tá 6 pontos do Vitória. E pega 2 jogos, e tem 2 jogos em casa, Bahia e Santos, e fecha fora de casa contra a equipe do Corinthians. Se ele ganhar esses 2 jogos, dependendo dos outros resultados, ele pode estar vivo na última rodada. Então, mas ele está dependendo de outros, então é mais complicado, né? Vamos ver, uma coisa assim, nível de jogo desses times você não pode esperar, mas você pode esperar muita emoção, né? Porque você fica até o fim. Nossa, quem vai ser aquela coisa de decidir num golzinho, mudar toda a história da equipe naquele ano e tal. Agora, muito time importante jogando uma bolinha bem pequenininha. Isso é que a gente tem que prestar atenção. Agora, Flávio, eu queria continuar com você. Eu tenho pra mim que time grande, quando entra na zona de rebaixamento, nesse último terço do Campeonato Brasileiro, é muito pior do que aquele time grande que passa muitas rodadas do começo na zona de rebaixamento. Porque ali você tem muitas rodadas pela frente, você tem um tempo pra entender a situação, entender o que tem de errado e sair dessa zona de desconforto. Quando você entra na reta final... o turbilhão é naquele momento que parece que é uma areia movediça. Você vai sendo cada vez mais puxado pra dentro. E é justamente nesse momento, na reta final do campeonato, que o Santos retorna para a zona de rebaixamento, depois de 17 rodadas fora. Depois até conseguiu sair contra o Palmeiras, mas pela combinação de resultado das outras rodadas, retorna para a zona de rebaixamento. E o Inter tá ali na boca também. Falando mais sobre esse time do Santos, mais sobre o jogo de hoje também. A situação nesse momento, pro torcedor santista, ela é desesperadora ou não? Existe uma luz no fim do túnel justamente por essa sequência teoricamente mais tranquila, né? Porque se o Juventude perder a próxima rodada, muito possivelmente já chega rebaixado no jogo contra o Santos. Então o Santos pode ter pela frente 2 rebaixados pela frente, mas o Cruzeiro não querendo nada. De repente ele pode chegar na próxima rodada 9 pontos, né? Do primeiro fora, com o restante 6 para disputar. Então, a próxima rodada ela vai dar uma dimensão bem legal, porque você vai ter, pode já estar o campeonato decidido aqui em cima e pode ter um segundo time já praticamente rebaixado. Aí a coisa vai ficando um pouquinho mais clara. Mas assim, essa tua tese do time de camisa ter mais dificuldade no final é verdade. Que a torcida ela não ajuda, ela enche o saco, ela começa a pegar no pé, encher o saco, há uma pressão muito grande. Porque o problema todo do Nápoles é o cara admitir que o time dele se apequenou. A maior dificuldade que o cara tem é isso. Por que a torcida do São Paulo me xinga? Porque eu falo a verdade. Eu comparo o São Paulo com quem? Com o São Paulo. Pega o São Paulo dos anos 80 e esse aí, o que aconteceu? Apequenou-se de uma maneira absurda. Santos de Pelé não se apequenou? Santos do Robinho, Santos do Neymar? Não esse, né? Não se apequenou? Muito. Corinthians, da época do Vampeta e tal, pro de hoje. Não se apequenou muito. Então é esse tipo de comparação. Mas o torcedor, ele não admite isso. Ele fica maluco. Pô, calma e tal. Mas se apequenou.
E aí ele ainda é cobrado como se ele fosse grandão e ele não é mais. Ele é um time endividado, ele é um time desorganizado, ele é um time com jogadores de um nível muito mais ou menos. Mas ele é cobrado como se ele fosse aquele time. Essa torcida do Internacional, que foi hoje lá lotar o estádio, ela foi ver o time do Falcão. Ela foi ver o Falcão jogar, né? Ela imagina que ainda tá lá o Falcão. E para enfrentar o time do Neymar, o time do Robinho, o time do Diego, o time do Pelé. Os caras não conseguem imaginar que a coisa mudou completamente. E aí a pressão fica gigantesca. Você cobra do cara aquilo que ele não pode dar. Por isso que isso acontece. E aí realmente fica mais difícil. Fica mais difícil para você sair do buraco. A situação do Santos é realmente muito delicada, faltando 3 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Zé, queria também te fazer essa mesma pergunta que eu fiz para o Flávio. A situação ela é desesperadora para o torcedor santista ou talvez pela sequência exista ali uma luz no fim do túnel para se salvar nessa reta final de temporada? Não, há uma luz no fim do túnel. Eu gosto do Vojvoda, ou seja, treinador, que ele trocou tantas vezes, né? Tem treinador. A questão não é essa, muito embora ele tenha deixado passar 45 minutos do primeiro tempo, que com 30 ele podia já ter feito 3 alterações. Que o comportamento do Santos no primeiro tempo foi inexplicável. E assim, eu não consegui ver o comportamento do Vojvoda à beira do gramado. Ela pode ter entrado dentro de campo, dar sei lá, puxar os caras pelo cabelo, fazer alguma coisa, rapaz, chamar os caras. E assim, e até para sinalizar pro time, o que vocês estão fazendo aí, não pode com essa camisa do Santos. Vocês estão de brincadeira com o Santos nesse primeiro tempo, olhando o Inter jogar. Não brigou por uma bola, não disputava, não teve jogo no primeiro tempo. O Santos não jogou. Isso, o time nessa situação e o cara olhando, o Inter vinha e todo mundo, por favor, pode passar. O gol é ali, pode ir, pode entrar pela esquerda, pela direita, pelo meio, pode ir lá e chutar. E o Inter não fez 4-5-0 no primeiro tempo, porque o Brazão pegou, e o que ele gritou com a zaga, que o time xingou, nossa senhora, e não adiantava nada. Teve uma que ele nem xingou, né? Ele só bufou. Ele já perdeu a paciência. Assim, o comportamento do Santos no primeiro tempo, cara, não é de um time com a grandeza dessa camisa do Santos, não. Foi de uma irresponsabilidade dos jogadores dentro de campo, e assim... E eu fiquei decepcionado com o Vojvoda de não ter feito umas 2, 3 alterações, até para sinalizar. Cara, tá tão feia a coisa que eu vou começar a mudar agora. Com 30 do primeiro tempo, já começar a fazer alterações. E assim, ele não fez, ele esperou o intervalo. No intervalo, eu acho que a coisa foi feia lá no vestiário do Santos, porque o time voltou com um comportamento decente pro segundo tempo, minimamente, disputando todas as bolas. O Internacional acabou, não teve mais aquelas avenidas, aquele corredor, não teve mais, por favor, pode entrar na minha área e chutar no meu gol, eu deixo, pode ir. Não teve mais isso no segundo tempo. Foram 3 alterações de cara e o comportamento foi que mudou. Aliás, o João Schmidt entrou muito bem, viu? Ele consertou ali o meio campo, fez um baita segundo tempo, o João Schmidt. O Barrial também entrou muito bem no segundo tempo. Aí o Mike melhorou, com o ataque ajudando a marcar, o meio, melhorando. Como um todo também, os caras lá de trás tiveram auxílio na marcação. O Santos simplesmente marcou no segundo tempo que não fez no primeiro tempo e melhorou. Então, esse Santos do segundo tempo, ele tá na briga para não cair. Ele tem condição de ganhar do Sport, ele tem condição de ganhar do Juventude, mesmo fora de casa depois, né? Teve chance até de ganhar do Inter no segundo tempo, né? Conseguiu finalizar, melhorou no segundo tempo. Muito embora no total tenha sido ainda 20 finalizações do Internacional contra, sei lá, 4, 6, não sei, no total, aí do Santos Futebol Clube. Mas, assim, o segundo tempo foi outro jogo e dá pro Santos, né? E na última rodada depende do que vai querer o Cruzeiro. O Cruzeiro vai estar disputando o quê na última rodada do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo, assim, com muita possibilidade do Santos, sim, escapar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E só queria aqui fazer uma correção. Enquanto o Zé falava, eu voltei a ver aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. E um erro meu, inclusive, peço desculpas à nossa audiência, o Fortaleza tem um jogo a menos. O Fortaleza ainda não jogou nessa rodada. Domingo contra o Galo. Domingo contra o Galo. Ele fecha a participação dele do Campeonato Brasileiro, na verdade, contra a equipe do Botafogo no domingo, dia 7. É um jogo que eu não tinha visto aqui na sequência do Fortaleza. Peço novamente desculpa para a nossa audiência por esse erro. O Fortaleza, de fato, tem um jogo a menos, ainda não jogou nessa rodada. Então, a sequência do Fortaleza: Bragantino fora de casa, Fortaleza dentro de casa contra
Fortaleza não, desculpa. Fortaleza Atlético Mineiro dentro de casa, depois pega o Corinthians dentro de casa e fecha sua participação no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Botafogo. O Fortaleza, portanto, neste momento, ele tem uma pontuação inferior à do Santos. Ele tem, neste momento, na 18ª colocação, 34 pontos e um jogo a menos. Se ele vencer esse jogo atrasado, ele chega à marca de 37 pontos e fica a 2 pontos do Vitória, que é a primeira equipe fora do Z4. Por isso que esse empate foi ruim, porque ele pode trazer o Fortaleza pro bolo, né? O Fortaleza, teoricamente, tá lá atrás, mas se ele ganha esse jogo, é o que você falou, fica tudo muito junto. 37, 38, 39 e 41. Muito, e depois muito 42 junto, e 42. Junto. E com o detalhe, né? O Fortaleza, ele tá vindo de baixo, então ele vem embalado, né? Os outros estão caindo, ele tá subindo. Então, Fortaleza tá jogando bem, talvez seja o melhor futebol de fato da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento. Zé, queria continuar com você a respeito das mudanças do Santos hoje. Foram 7 mudanças em relação ao jogo contra o Mirassol. Claro que algumas por necessidade, o Lautaro Dias sentiu de última hora o joelho, o Neymar também não estava à disposição com uma lesão no joelho, a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho na reta final do nosso pós-jogo com o Zé e também com o Flávio Prado. Zé Ivaldo estava suspenso, mas outras mudanças por opção do próprio Vojvoda. As mudanças nas laterais, o Igor Vinícius hoje no banco para o Mike ser titular, a entrada do Escobar no lugar do Souza, e o Souza é talvez o jogador mais constante do Santos nessa reta final de Campeonato Brasileiro, e também mudanças no meio de campo. O Vitor Hugo ganhando a vaga do João Schmidt, que você bem citou, que entrou bem no segundo tempo, e a entrada, claro, do Robinho Júnior no lugar do Barreal. Foram mudanças que pioraram o time do Santos em relação aos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O Santos fez um primeiro tempo, com todo o respeito ao torcedor santista, de dar dó. Poderia ter acabado 3-4-0 pro Internacional. O Gabriel Brazão... Irritante. Foi irritante, de fato, essa é a palavra. O Santos sofreu muito contra o Internacional, que é um time que, com todo o respeito agora à torcida do Internacional, faz um Campeonato Brasileiro medíocre para baixo. É um campeonato muito ruim do Inter, que a gente tinha muita expectativa lá no começo do ano, com o Borré, com o Ener Valencia, que nem tá mais no time, com o Alan Patrick, que fez um grande começo de ano, muita gente pediu inclusive na seleção brasileira, e foi um Santos acuado. As mudanças fizeram mal ao time do Santos. E aí tem a questão de algumas insistências do Vojvoda que são inexplicáveis. É inexplicável o Souza ser banco do Escobar nesse time do Santos. O Souza é talvez o jogador mais constante desse time do Santos, principalmente na parte defensiva. A insistência com o Vitor Hugo, que ainda não fez um bom jogo pelo Santos, e a não oportunidade que ele não dá pro Gabriel Bontempo. Sempre que o Gabriel Bontempo entra no time do Santos, ele rende mais que alguns jogadores desse time do Santos. Como o Vitor Hugo, por exemplo, como o próprio William Arão, que hoje foi mal mais uma vez, pelo menos na minha avaliação, como o João Schmidt, que entrou bem no segundo tempo, e aí quando ele vai bem a gente tem que destacar aqui. O Gabriel Bontempo é talvez o homem de meio de campo do Santos que tem o melhor desempenho na temporada, principalmente no Campeonato Paulista, sofreu com lesão ao longo do Campeonato Brasileiro. Mas ele sempre fica no banco pra esses caras, Queria te ouvir a respeito dessas mudanças que não surtiram efeito, pioraram o time do Santos, e também sobre a utilização de alguns jogadores que claramente não estão num desempenho melhor do que aqueles que estão no banco de reservas. Bom, o único que saiu no intervalo e que poderia ter ficado foi o Zé Rafael. E do primeiro tempo se salvou o Gabriel Brazão. As mudanças que ele fez foram muito ruins, para não dizer péssimas. Até o Robinho Júnior entrou no pacote, né? Que eu acho que em circunstâncias melhores, por exemplo, com as mudanças do segundo tempo, se ele permanece no segundo tempo, talvez ele tivesse rendido mais, não é? Mas ali pelo setor direito, o Barreal entrou, nem ficou muito aberto ali na direita, né? O Rolheiser caía mais por ali, o Barreal ficou mais ali pelo meio campo, mas quando fez o lado direito ajudou muito o Mike na marcação, fechando ali uma Avenida Bernabé, né? Que o Bernabé deitava e rolava ali pelo lado esquerdo. Mas assim, os caras que saíram, né? O Vitor Hugo, péssimo no jogo de hoje. Rolheiser, muito mal, péssimo também o Rolheiser no jogo de hoje, né? O Mike fez um primeiro tempo desastroso, terrível. Melhorou no segundo tempo, porque aí teve o apoio do Barreal na marcação, posicionamento, começou a jogar, guerrear. Foi outro Mike no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi tenebroso, foi muito ruim. Arão no primeiro tempo olhando para a lua, andando, não jogou nada. Não melhorou muito no segundo tempo, mas no contexto geral acabou melhorando um pouco também, como todo o time. E um cara que eu não entendo como ele não saiu do time. E esse aí tinha que ter saído ali, não no intervalo, com 25, 30 minutos do primeiro tempo, que é o Tassiano. Péssimo. Um a menos. Jogo inteiro. Um a menos. O Santos jogou com um a menos hoje. Jogou nada. Não sei como é que... Você reclamou aí
do Vitor Hugo, não sei o quê, de umas coisas aí do Vojvoda, não dá para entender ele escalar o Tassiano, né? Não dá para entender, né? Partida terrível, e não saiu, e ficou até o final do jogo, isso eu não consigo entender. Agora, as mudanças no intervalo foram boas. O João Schmidt entrou muito bem, consertou em muito o meio-campo do Santos. Barreal entrou, não só fez o gol, mas ajudou demais na marcação. Lado esquerdo do Inter não foi o mesmo. Se complicou com a entrada dele, ajudando ali na marcação. Foi muito bem. Até o Guilherme erra bastante, né? Fez a jogada do gol, a assistência foi dele. Até ele ajudou a melhorar. Então o Borré deu assistência, e bela assistência. De peito ele fez. Borré, pelo amor de Deus. O Borré, o tanto de gol que ele perdeu... Cara, o Flávio brincou e é verdade. O Borré foi o melhor jogador do Santos no primeiro tempo. Foi o melhor zagueiro do Santos, mas ele deu o passe pro gol de peito. E foi uma belíssima jogada, uma belíssima assistência. Agora, o Mike foi na bola ali. Cara, Deus, inacreditável. Ele foi de não leu, como se tivesse levado uma caneta, nem foi, né? Ele foi na bola assim, como se fosse um juvenil, cara. Cara experiente igual o Mike, do jeito que ele foi na bola ali, tentando interceptar e não alcançando, propiciando esse toque de peito do Borré. Mike, pelo amor de Deus, né? E aí até uma questão que eu vejo muito torcedor santista criticar nas redes sociais. O Mike chegou a peso de ouro no Santos, um salário quase na casa do R$ 1 milhão por mês, assim como o Igor Vinícius, que também recebe um salário alto, mas é um pouco inferior ao do Mike. Os dois têm muita minutagem nesse time do Santos, mas os dois não entregam mais que o JP Sherman. Igor Vinícius porque quiseram, porque nunca foi um grande jogador. Sim. O Mike já foi um lateral muito bom, mas agora já tá no fim de carreira, né? E o Mike sofreu muito com lesões, né, na reta final dele no time do Palmeiras. Ô Flávio, queria mudar de assunto, mas seguindo com você, pra gente falar sobre o Neymar. Eu acho que é inevitável que a gente não fale sobre esse assunto no dia de hoje. O Neymar, mais uma vez, desfalque do Santos. Num primeiro momento, foi noticiado que ele seria poupado para a partida de hoje. Pela minha apuração, na verdade, ele é de fato um desfalque. O Neymar não reunia condições de jogo hoje, com dores no joelho esquerdo, um incômodo no joelho esquerdo. Ele se machucou ainda no primeiro tempo contra a equipe do Mirassol na última quarta-feira. Jogou o segundo tempo no sacrifício, mancando no começo da segunda etapa, inclusive. Foi reavaliado na quinta e na sexta-feira. Existia a possibilidade de ser uma lesão ligamentar. Já foi descartada essa possibilidade. Foi também colocado uma possibilidade de uma lesão de menisco, também descartada. A gente fica feliz por não ter uma lesão do Neymar, mas existe ainda um desconforto. Inclusive, informação do meu colega Pedro Larroca, também setorista do Santos, numa outra rádio, é que o joelho do Neymar ainda está muito inchado, o joelho esquerdo do Neymar, e que ele não tem condições de jogo, não tinha condições de jogo para hoje. Pela minha apuração, existe a possibilidade também dele ser desfalque do Santos na próxima sexta-feira diante do Sport, justamente por essas dores, esse incômodo no joelho esquerdo. O quão influencia o momento do Santos a ausência do Neymar, que sem sombra de dúvidas, tecnicamente, é o principal pilar desse time, apesar de que não apresentou isso ao longo do Campeonato Brasileiro. Ah, mas 30% de Neymar é melhor que qualquer um desses daí, né? Se é uma coisa que a gente não pode negar, é que o Neymar gosta de jogar futebol, porque realmente com todas essas lesões, né, e já lá se vão 2 anos, quase 3 anos, que ele não consegue jogar. Então, o cara tá doente, o cara não consegue jogar, tá machucado, e aí não tem o que fazer. Faz uma falta tremenda pro Santos. Nossa, 30%, 20% do Neymar já caberia fácil nesse time. Não tem o que fazer. Infelizmente, o final da carreira chega para todo mundo, né? Para qualquer atleta, qualquer profissão, qualquer profissional. E no caso do Neymar, é o ocaso da carreira dele. Ele está lutando para continuar jogando, para tentar disputar mais uma Copa do Mundo, mas a coisa está muito difícil. Obviamente que ele não está jogando no Santos por dinheiro, embora ganhe um belo salário, mas não é esse o problema. Não é isso que está mudando. Mudando é a vontade de jogar, querer jogar, mas não dá, né? O organismo dele não tá aguentando. E aí não tem o que fazer. Aí não adianta, por mais que... Para ele não jogar, é porque ele deve estar com problema realmente de limitações. E ele gosta pra caramba de jogar. E aí no Santos ele pode fazer o quê? Ajudar o Santos a não cair pra segunda divisão? Neymar, pô. Cara que foi 2 vezes o jogador mais bem pago do mundo. Jogou num trio fantástico do Barcelona. Ou seja, o cara tá jogando porque gosta muito do que faz.